Oi, aqui é o Padre Arthur do Clube de Leitura Mãe Amável e nós continuamos a nossa série sobre o livro Carla Acutis, Sua Vida, Seu Exemplo e Seus Milagres, falando desse grande santo, né, canonizado aí recentemente. E nós vamos falar hoje sobre os milagres eucarísticos, no capítulo 9 do livro. E o Carlo Acutis ele se sensibilizou muito cedo, desde a primeira comunhão, com a questão dos milagres eucarísticos. E a providência lhe permitiu conhecer, no próprio ano da sua primeira comunhão, dois milagres eucarísticos em Florença. Então ele foi, digamos, crescendo e se interessando cada vez mais pelo assunto. E ele ficava triste com a indiferença que as pessoas tinham com relação à Eucaristia. Até que ele chega na ideia de apresentar os milagres eucarísticos para as pessoas por meio de uma exposição. Essa ideia nasceu, né, claro, do Divino Espírito Santo, mas nasceu nele num encontro chamado Encontro de Rimini, que é um grande evento anual do movimento Comunhão e Libertação, né, o movimento do padre Luiz Giussani, que ele participou em 2002. Tinha muitas pessoas ali, ele tinha 11 anos na época, e nesse evento tinham muitas exposições sobre coisas da fé. E aí ele concebeu essa ideia de que ele poderia fazer uma exposição como aquelas, só que sobre os milagres eucarísticos. Então ele começou a trabalhar nisso, né? Ficou alguns anos trabalhando nisso. Ele pesquisava o que tinha na internet na época, ia nas bibliotecas, né, da Universidade Católica lá de Milão para procurar coisa. Algumas igrejas que ele conseguiu ir, ele pediu os pais para levar, então ele ia lá, tirava foto, pegava aqueles folhetinhos que a igreja dá e tal, para conseguir o máximo possível de informações e imagens sobre cada milagre. E ele foi montando painéis, cada painel apresenta um milagre eucarístico que ocorreu ao longo desses 2000 anos de história da igreja. Então ele conta o que aconteceu, o milagre, fala dos estudos científicos e tecnológicos relativos ao milagre, a data na qual a igreja reconheceu aquele prodígio, né, como se tornou relíquia e, enfim, os detalhes mais importantes sobre isso. Essa exposição está disponível no site dele. Eu vou tentar baixar o PDF para deixar, ou eu não sei se dá para deixar na descrição do vídeo aqui. De qualquer forma, eu vou tentar mandar lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp do clube de leitura, essa exposição, ou pelo menos o link do site dele para vocês verem, né, essa exposição. São vários painéis em PDF com essas fotos, a história dos milagres, é muito interessante. Até, aliás, sugiro aqui, acho que eu vou falar isso depois lá no grupo do WhatsApp também, uma sugestão que eu faço, né, para vocês. Vá lá no site, baixa, ou então espera a gente mandar os PDFs. Compra uma pasta, sabe aquela pasta, tipo fichário, que vem com aquelas sacolinhas plásticas assim? Imprime, coloca, faz um livro dos milagres eucarísticos para ficar aí na sua casa, para as crianças, sabe, folheando, vendo, aprendendo. Vai ser muito bom, entendeu? Uma boa ideia aí para as crianças vão gostar. Né? Não só dos milagres, a gente vai ver que ele fez também outras exposições, né? Fez sobre Nossa Senhora, sobre o céu, o inferno e o purgatório e sobre os anjos. Então, se conseguir fazer 4 livros, olha que legal, você vai ter aí uma coisa interessante para as crianças. Dá para você pensar em modo de envolver a criança no assunto, dela se interessar e tal, né? E claro, fortalece a fé. Uma coisa interessante nessa época, né, quando ele estava estudando sobre os milagres eucarísticos, ele conheceu a vida da bem-aventurada Alexandrina Maria da Costa, que é uma portuguesa que vivia da Eucaristia, né? Ou seja, ela não se alimentava, só comungava, uma mística. Ela ficou 14 anos somente com a Eucaristia. E ele gostava muito dela, e um dia, sem esperar, um amigo do pai do Carlo Acutis, que trabalhava na Rádio do Vaticano, né, e que tinha feito a cobertura jornalística da beatificação da Beata Alexandrina, trouxe uma relíquia dela, sem saber que o Carlo era devoto nem nada,
trouxe uma relíquia dela e para o Carlos ficou muito feliz, ele tinha muita devoção às relíquias, né? Então ele dizia que a relíquia da bem-aventurada Alexandrina era uma das coisas mais preciosas que ele possuía, né? Muito interessante, né? Essa graça que ele recebeu. É isso. Ele cria essa exposição, deixa no site. Sempre as coisas dele sempre foram acesso livre, gratuito, um site simples de usar, né? São 140 painéis ricamente ilustrados, né, que estão traduzidos em vários idiomas, né? Foi a grande obra que o Carlo Acutis deixou. Imagine só uma pessoa que morreu com 15 anos ter deixado algo desse tamanho, né, para os outros, para a posteridade. Isso é muito interessante, né? Ele gostava muito dessa coisa dos milagres, ficava muito impressionado. Aliás, uma coisa também interessante, ele visitou o Santo Sudário 2 vezes, né? O Sudário fica em Turim, e ele ficou muito emocionado, e no site dele ele chega a escrever sobre o Sudário também. O capítulo no livro vai desenvolver um pouquinho, explicar o que são milagres eucarísticos, contar um pouquinho dos principais. Eu vou, né, deixar aí que vocês pesquisem no site do Carlo para vocês conhecerem um pouco mais sobre isso, né? Mas basicamente os milagres eucarísticos são intervenções prodigiosas de Deus que têm a finalidade de confirmar a fé do povo na presença real do corpo e o sangue do Senhor na Eucaristia. Então, vale a pena a gente conhecer esses milagres e mostrar, apresentar para as crianças. Uma coisa legal, uma ideia, né? Você pode, né, pedir para os seus filhos, sortear para eles um milagre eucarístico e marcar um dia para eles apresentarem, né, para o pai, para a mãe, para os outros irmãos, contar como é que foi. Enfim, dá para fazer dinâmicas aí com as crianças com relação a isso. Depois, ele fez também um novo projeto chamado de Chamados da Virgem, para divulgar as aparições e os santuários de Nossa Senhora pelo mundo, né? Em 2006, ele fez uma viagem com seus pais para Fátima e também para a Espanha. Nessa viagem, ele visitou em Portugal o santuário de Santarém, onde teve um milagre eucarístico, né? Ele teve em Fátima, ele era muito devoto de Nossa Senhora de Fátima, nós já falamos isso em outro vídeo. Ele visitou também algumas igrejas lá da Espanha, né? Como, por exemplo, Girona, né? Valência, onde tem o Santo Graal, né, que é o cálice usado na última ceia. E visitaram também outras igrejas lá da região, né? Bom, essa viagem foi muito boa, ele gostou muito, né? E quando, né, nós estamos já em 2006, já é o finalzinho da sua vida, a inauguração da exposição de Carlo, a primeira vez que a exposição dele foi mostrada, assim, fora da internet, vai acontecer no dia 4 de outubro de 2006, com ele ainda vivo, e ele não vai poder participar, mas vai acontecer no dia de São Francisco de Assis, 4 de outubro de 2006. Né? E ele trabalhava bastante, né, para conseguir que tudo ficasse pronto a tempo, né? Então, é isso. Esse capítulo fala sobre isso e sobretudo, a sugestão que nós fazemos nesse vídeo conheçam, procurem dar uma olhada no site, sobretudo vocês que são mães, né? Utilizem esse material que esse santo deixou para evangelizar, né, os filhos de vocês, né? Tem muita coisa ali pronta que vocês podem só imprimir, né, e trabalhar, e vocês vão conhecer mais, e vocês vão fazer seus filhos conhecerem mais, e todos vão amar mais a Jesus Eucarístico. Deus abençoe. No próximo vídeo a gente fala sobre o último verão da vida do Carlo Acutis.